Existe um número que separa quem passa a vida inteira pagando contas de quem começa a dominar o próprio dinheiro. Esse número vem de Charles Munger, parceiro histórico de Warren Buffett, uma das principais duplas de investidores do século. Munger dizia que o divisor de águas da vida financeira é alcançar os primeiros 100 mil e também se destacava pelo pensamento ao contrário. Ele dizia que antes de buscar fórmulas de sucesso, o investidor deve identificar os comportamentos que o levam ao fracasso. Em vez de perguntar como ganhar dinheiro, a pergunta inteligente é o que devo evitar para perder dinheiro. Ler sobre Munger me conectou com a realidade que muita gente desconhece. Os juros compostos não servem para nada se você não tem um bom capital para compor. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, sou Helder Queiroz, analista CNPI e investidor qualificado. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para a juventude brasileira e por isso eu já te convido a se inscrever. Todos admiram a ideia da bola de neve dos juros compostos. É lindo sonhar com o dinheiro trabalhando para nós, mas quase ninguém quer empurrar a maldita pedra morro acima e chegar aos primeiros 100 mil. A jornada é simples de entender, mas não é fácil. Exige força, consistência e disciplina. Os 100 mil não representam a linha de chegada. Eles marcam o ponto em que a sua mente muda e a sua relação com o dinheiro se transforma. Munger enxergava a riqueza sem ilusões e afirmava que os primeiros 100 mil são a parte mais desafiadora da jornada financeira, mas que abrem um prosseguimento com mais rapidez para objetivos maiores. Para você entender de forma prática, a diferença está no capital e não na taxa. Acompanhe esse exemplo simples. Se você tiver 100 mil reais para investir em uma renda fixa que pague 10% ao ano, você vai ter 10 mil reais em 12 meses, sem fazer qualquer esforço adicional. Já quem tem R$1.000 recebe apenas 100, o equivalente a uma pizza. Mas toda jornada começa com o primeiro passo. No início da vida financeira, tudo exige esforço. O salário é limitado, as despesas são constantes e os imprevistos surgem sem aviso. Nesse início, não tem um dia igual ao outro. É uma luta pela sobrevivência. O carro quebra, uma compra inesperada, um filho precisando de algo urgente e o orçamento aperta. Muitas vezes o salário vai embora nos primeiros dias do mês. Essa fase é pesada, porque depende inteiramente de você. Seu tempo, sua energia, sua disciplina são os únicos motores do progresso. E os seres humanos cansam, falham e em muitos momentos vem a preguiça e aquela sensação de que nada está dando certo, que nada está avançando. Essa é a verdadeira corrida dos ratos que Robert Kiyosaki descreve naquele clássico, Pai Rico, Pai Pobre. A rotina se repete, a sensação é de que você trabalha apenas para pagar contas e a pergunta vem na sua cabeça: meu Deus, será que eu estou tentando, mas não consigo decolar? Por que isso está acontecendo? Esse sentimento é natural e é exatamente esse pensamento conformado que faz tantas pessoas desistirem antes da virada. Existe também outro caminho muito comum, a crença de que basta trabalhar mais para que tudo melhore. Até certo ponto, trabalhar mais realmente ajuda a pagar mais contas e garante dignidade para nossa família. Porém, isso não cria escala. Muitas vezes, quando a renda aumenta, os gastos aumentam juntos. O dia continua tendo 24 horas e o corpo e a mente com os seus limites. Basta a gente observar os trabalhadores braçais. Eles realizam um esforço diário intenso. E esse esforço nem sempre se transforma em prosperidade ao longo da vida. Mas a vida financeira muda de patamar realmente quando o dinheiro ganha capacidade de se multiplicar enquanto você faz outras coisas, inclusive quando você está dormindo. Essa força só aparece depois que você constrói um capital de combate, uma base firme que sustenta os próximos passos. E é por isso que a construção desse capital representa a primeira grande virada da nossa jornada financeira.
É o momento em que você entende que riqueza não surge de uma decisão pontual, mas de uma estrutura sólida. Essa estrutura nasce de escolhas simples, mas repetidas com constância. A primeira dessas escolhas é eliminar desperdícios que drenam o seu dinheiro diariamente. São gastos invisíveis, assinaturas que você não usa, compras por impulso que vão se acumulando, trocas de produtos que ainda funcionam perfeitamente. Uma outra escolha importante é você passar a buscar novas fontes de renda, ou seja, criar novas torneiras para aumentar a entrada de dinheiro aqui na sua conta bancária. Uma hora extra, uma habilidade que você pode transformar em um serviço, uma atividade complementar que exige pouco tempo e que traz retorno direto. Não precisa ser algo grandioso, precisa ser contínuo. Por fim, você vai direcionar esse excedente para duas coisas: uma reserva de emergência para atender a eventuais problemas e um capital de investimentos. O ponto central não está em guardar o que sobrar, e sim em definir quanto você vai guardar, transformando isso em um compromisso sagrado com você mesmo. Essas reservas serão os alicerces da sua vida financeira. Elas vão permitir que o capital comece a trabalhar por você. Seus reais vão se transformar numa tropa de elite que não reclama, não falta e que nunca pede descanso. A partir desse momento, você entra na fase mais desafiadora da jornada, o período do tédio financeiro. É ele que derruba a maioria das pessoas. Os primeiros retornos financeiros parecem pequenos demais. Você investe um valor significativo e recebe alguns reais de resultado. Esse começo é simples e singelo, mas não pode ser motivo de você ficar desmotivado. Ver o saldo crescer, mesmo devagar, cria um estímulo poderoso para a gente. O avanço constante vicia. Somos seres moldados por uma mente primitiva, imediatista. Ela busca velocidade, emoção e gratificação rápida. Esses processos lentos, eles irritam realmente, causam ansiedade e acionam a procrastinação. Essa reação é natural, mas não pode comandar suas decisões. A construção da riqueza exige serenidade, método e consistência. Quando você entrar na fase do tédio financeiro, terá a confirmação de que está no caminho certo. Essa etapa ela representa a parte lenta do processo, mas também a mais transformadora. É como você treinar para uma corrida. Nas primeiras semanas, você fica cansado e não vê uma evolução visível, além de sentir muita dor. O seu corpo está aprendendo e a sua mente está se adaptando. Mas quem continua, começa a sentir o progresso de verdade. No mundo financeiro, o tédio é igual. A disciplina nasce aqui, todos os meses, no momento em que você faz um pequeno aporte, a sua mente registra o avanço e você começa a se motivar pelo processo, não pelo resultado imediato. Cada passo empurra a pedra ladeira acima. Cada aporte vai aproximando você da hora de jogar a bola de neve ladeira abaixo. As pessoas que persistem nessa fase desenvolvem uma habilidade rara: agir sem depender da emoção. Elas seguem um plano e não impulso. Mantém a consistência mesmo quando o retorno ainda não está impressionando a gente. Essa mentalidade cria investidores resilientes, capazes de atravessar crises, enfrentar quedas e suportar períodos de estagnação sem perder o foco. Quando essa fase passa, o capital ganha tração. A magia dos juros compostos começa a aparecer, devagar no início, mas vai ficando visível. E essa é a segunda grande virada dessa jornada. Os rendimentos se tornam mais regulares e crescem de forma perceptível. Mesmo quando você é puxado para dar atenção em outras áreas, o seu patrimônio vai continuar avançando. E é nesse momento que você percebe que construiu um mecanismo bacana que funciona. É um sistema que opera com você e por você. Essa sensação muda o jogo, muda tudo.
o risco fica mais calculado, o medo diminui e o senso de direção se fortalece. E é nesse momento que você precisa ter cuidado com um obstáculo capaz de destruir todo esse seu esforço, a ânsia de aumentar o padrão de vida. Quando a renda vai crescendo, surge uma tendência natural, uma tentação de elevar os gastos. Depois de tanto esforço, você sente que merece dar algo melhor para você e para sua família. E essa sensação é plenamente legítima, porque ninguém trabalha só para ter dinheiro na conta, mas ela é muito perigosa. Cada escolha de consumo mal planejada começa a derreter a sua pequena bola de neve. Coitadinha, agora que ela estava ganhando força, você joga um balde de água quente nela, não é verdade? Esses excessos vão enfraquecendo o poder de combate do seu patrimônio, que está tentando crescer. Aí você compra um carro novo, um celular caro, começa a fazer viagens parceladas, pequenos luxos diários. Tudo isso vai desmontando a base que você levou tanto tempo para construir. O status, ele sufoca. Comprar bens materiais que não geram um retorno financeiro é uma forma silenciosa de estar tocando fogo em dinheiro. É claro que você deve e pode viver bem, viajar, aproveitar a sua vida, mas você precisa fazer isso sem se desviar do seu caminho. A riqueza é ter tempo para viver bem com as pessoas que te importam. Essa visão exige coerência, exige escolhas voltadas para o longo prazo e exige clareza sobre o peso de cada decisão que você toma. Isso não significa ficar cortando o cafezinho, embora uma grande despesa seja formada por várias pequenas despesas juntas. O ponto central está no estilo de vida. É ele que revela o seu comportamento financeiro. E quem controla o padrão de vida, controla o futuro. Quando você cruzar o marco dos 100 mil, algo profundo vai acontecer. Você percebe que venceu uma parte difícil da jornada. Construiu disciplina, clareza, inteligência emocional, criou uma reserva que te protege e conquistou a capacidade de ver o patrimônio crescer, mesmo quando o seu esforço diário diminui. E isso é muito massa, muito bacana. Esse valor representa mais do que dinheiro, representa a tua identidade financeira. E a partir daqui, sua relação com o dinheiro vai mudar. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo acelerando com estratégia. As decisões ficam mais inteligentes, as oportunidades aparecem com mais clareza e a sensação de segurança aumenta. Você não está mais na base da montanha olhando para cima. Você tem todo o mérito de ter conseguido empurrar a maldita pedra e finalmente agora pode compor os teus juros compostos com algo relevante. Se os 100 mil parecem distantes para você, calma. Estabeleça objetivos intermediários que você consiga alcançar. Comece pelos primeiros 1.000 ou pelos primeiros 10 mil investidos. Esses marcos menores mantêm você em movimento e fortalecem a visão, a estrutura, a disciplina e o propósito. E se esse meu conteúdo de alguma maneira trouxe clareza para a sua vida financeira, eu te convido a se inscrever aqui no canal, mas calma, não vá embora ainda. Clique aqui e assista esse vídeo. Vamos em frente! Forte abraço!